Olá, alunos, boa noite. Hoje vai ser a nossa primeira aula que nós vamos fazer gravada, né? Online. Na realidade, se não vai ser online porque eu vou gravar e vou disponibilizar para vocês. Tá? Nas aulas passadas, a gente estudou sobre a necessidade, tivemos os primeiros contatos com a audiometria tonal. Né? Só relembrando aqui, vamos lá. A colocação dos fones, tá? Tem uma padronização que deve ser seguida acerca de cor e lado do ouvido. A gente aprendeu que a cor vermelha ela vai representar a orelha direita e a cor azul vai representar a orelha esquerda. Por que isso? Para que você consiga avaliar cada orelha separadamente. Então, esses sistemas de cores eles vão viabilizar o entendimento de uma forma mais ampla de qual ouvido você está avaliando. Aqui no quadro 1 a gente já aprendeu os símbolos audiométricos, tá? Que eles são recomendados como registro de respostas dos pacientes. Primeiro a gente aprendeu a via aérea, né? Que é aquela representação de audição que vem a partir da orelha externa, vai para a orelha média e finaliza, né, lá no órgão de corte, na orelha interna. Nós aprendemos que a orelha direita, representada pela cor vermelha, possui como símbolo um círculo. Isso para via aérea não mascarada. A orelha esquerda, ela tem como simbologia um X na cor azul. Tá? Aonde vão ser colocados esses símbolos audiométricos? Vão ser colocados aqui no audiograma, tá? Onde a parte vertical vai representar o nível de audição em decibéis, né? E aí a gente tem desde menos 10 decibéis até a intensidade máxima, que vai variar de aparelho para aparelho, de audiômetro para audiômetro, mas normalmente ela chega até 120 decibéis. E no audiograma, a parte horizontal que vai ser representada em frequências, ok? Que vai de 250 até 8.000 Hz. Esse símbolo audiométrico, representando a orelha direita e a orelha esquerda não mascarada, ela vai significar o quê? Que o paciente, né, dentro da cabine audiométrica, colocou o fone e se avaliou a menor percepção daquele indivíduo para o som. Para a orelha esquerda, quando você não usa o mascaramento, que é aquele som que vai mascarar melhor a orelha, para que ela não responda pela orelha que está com os limiares piores, ok? E aí você sempre utiliza a via aérea não mascarada para aquelas situações em que o paciente vai apresentar audição normal, ok? Ou até mesmo uma presença de perda, mas de grau similar. Não vai ter uma diferença tão grande de uma orelha para outra. Qual é essa diferença? Que uma não vai interferir na outra. Aí você vai colocar a simbologia de não mascarada, que para a orelha direita é o círculo, para a orelha esquerda é o X. Naqueles indivíduos que apresentam perdas auditivas assimétricas, né, uma diferença de 40 decibéis para cima em cada frequência, você vai apresentar um ruído mascarante no lado de melhor audição, para que essa orelha não interfira nas respostas da orelha que está com pior limiar.
Nessa situação, os símbolos eles vão ser alterados. Por quê? Porque você usou uma técnica a mais para avaliação desses registros. E aí a gente aprendeu que a simbologia da orelha direita para via aérea mascarada é um triângulo, e para a orelha esquerda, via aérea mascarada, é um quadrado. Como a gente falou na via aérea, na audiometria tonal por via aérea, esses símbolos eles vão ser conectados, tá? Entre uma frequência e outra. Na orelha direita, você vai ter traços em linhas contínuas, né? De frequência para frequência, e quando você estiver avaliando a orelha esquerda, esse traço que vai ligar uma frequência à outra, ela vai ter traços seccionados, independente se ele for mascarado ou não mascarado, ok? As respostas para a via aérea não mascarada com ausência de respostas, você vai ter a mesma simbologia, tá? De via aérea não mascarada, como também vai ter a mesma simbologia da mascarada. A única diferença é que naqueles indivíduos que apresentam ausência de resposta, a intensidade máxima desse equipamento, você vai acrescentar uma setinha para baixo, conforme está aqui nessa simbologia. Significa dizer que, mesmo na intensidade máxima daquele aparelho, tá? Que pode ser até aqui 120 decibéis, esse paciente não apresentou um nível mínimo de sensação para o som, ou seja, você colocou lá 120 decibéis para estimulando a audição desse paciente e mesmo assim ele não levantou a mão para o lado em que você estava estimulando. E aí isso caracteriza o quê? Uma ausência de resposta. Tá? Quando a gente vai fazer a audiometria tonal por via aérea, nós precisamos tomar alguns cuidados na realização desse exame, tá? Não estou falando daqueles cuidados iniciais que nós temos que ter quando nós chegamos no nosso ambiente de trabalho, como é a verificação da parte elétrica, se todos os botões estão funcionando adequadamente. Não estou falando desses cuidados. Eu estou falando de cuidados durante a realização do exame por via aérea, tá? Primeiro, a confusão que o paciente pode fazer devido à presença de zumbidos, tá? O que pode ser confundido com o sinal que está sendo gerado pelo audiômetro. Quando a gente inicia uma avaliação de audiometria tonal por via aérea, quais são os passos iniciais? Primeiro, verificar o quê? Fazer a otoscopia no paciente, verificar presença ou ausência de obstrução no conduto auditivo externo desse paciente, certo? Verificou que existe passagem nesse conduto, que você consegue visualizar a membrana timpânica desse paciente, então ele está apto para a realização da audiometria tonal, ok? Segundo passo, a anamnese que nós precisamos realizar no paciente. Qual o motivo de você estar fazendo esse exame? Sente dor no ouvido? Ouve bem em ambas as orelhas? Existe a presença de zumbidos identificados somente pelo paciente? Qual lado? Qual o tipo de zumbido? O paciente ouve no seu ouvido um apito? Um chiado? Uma sensação de coração pulsando no ouvido? Então essas são perguntas que vão fazer parte dessa anamnese inicial. A partir desse momento, se o paciente ele refere
que ele possui o zumbido em seu ouvido, é muito importante o avaliador ter uma atenção especial a essa situação. Por quê? Porque se o zumbido que o paciente ouve é semelhante ao tom puro que está sendo emitido através do audiômetro para avaliar a audição desse paciente, ele pode se confundir e isso pode levar o avaliador a erros. Nunca esqueçamos que a audiometria tonal é um exame subjetivo. O que isso significa dizer? Significa dizer que ele depende da resposta do paciente. Então, o avaliador, ele precisa ter muito cuidado nesse momento também. Além de ele evitar pistas visuais para que o paciente não perceba o momento em que ele está dando a estimulação sonora, ele também precisa saber se aquele momento em que o paciente está identificando o som que ele está emitindo através do audiômetro não é, na realidade, levantando a mão para o zumbido que ele ouve permanentemente no seu ouvido. Por isso que você precisa orientar muito bem o paciente para ele responder corretamente. Segundo, você não pode simplesmente apertar o botão de forma rápida e sequencial para que o paciente não faça ali um movimento estereotipado, apenas de levantar a mão, tá? E a gente tem um recurso que é gerado pelo próprio audiômetro para nos ajudar nessa diferenciação para o paciente do som que está sendo utilizado. Qual vai ser essa característica? Qual vai ser essa ajuda? Um tom modulado desse tom puro, tá? Vamos supor que o paciente diz, olha, eu ouço um apito direto no meu ouvido. Aí você apresenta um apito para avaliar a audição dele. Aí ele vai levantar a mão. E aí, para qual apito ele levantou a mão? Ele não pode estar levantando a mão simplesmente para o zumbido que ele está ouvindo? Então é importante nós diferenciarmos esse som para que o paciente seja mais fidedigno na sua resposta. Então vem essa opção no aparelho, no audiômetro, que se chama Waveable, tá? Que é um som pulsátil, que é um som modulado. É uma variação, é o mesmo tom puro, mas com uma variação. Por exemplo, o tom puro, ele parece assim, ó, né? Contínuo, longo. O Waveable não, ele vai parecer que ele está fazendo um giro. O som do Waveable é mais ou menos assim, ó. Consegue observar a diferença? Olha o apito. Esse é o apito tom puro contínuo. Olha o Waveable. É como se ele fizesse um giro e aí o paciente consegue diferenciar, ok? Nós também temos a opção do som pulsátil, tá? Em vez de ele ser contínuo. Por exemplo, o tom puro, contínuo é... O tom able, contínuo é... Aí ele pode, o tom puro, ser tanto contínuo como ele pode ser pulsátil. Já é mais uma opção pra gente. Aí ele, em vez de ele fazer, ele vai fazer assim, ó. Observem que é o mesmo tom contínuo, mas ele vai ter micropausas entre ele. E o som able, ele também pode ser pulsátil. Em vez de ele fazer assim, ó, ele vai fazer, ele vai ter uma pausa minúscula entre eles, tá? Mas uma coisa que é bem importante, o tom able só pode ser usado como um recurso para a avaliação de pacientes difíceis, tá?
pois ele é um estímulo que apresenta variabilidade dentro de um campo de frequência e não uma frequência simples como o tom puro. O que isso significa dizer? Que o tom puro ele vai ser estimulado dentro da frequência específica que o audiômetro impõe lá, coloca. Por exemplo, 250, 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz. Já o tom able, ele vai fazer uma variação dentro da banda de frequência, tá? Perto de 1000 Hz, 2000 Hz, de cada frequência que você vai ali selecionar. Então, existe uma diferenciação. Então, por isso que ele é orientado a ser utilizado como um recurso para avaliação de pacientes difíceis, tá? Então, como é que você pode fazer? Iniciou a audiometria tonal por via aérea em um paciente, né, 1000 Hz, foi lá, se é a orelha direita ou esquerda, vai depender qual é a melhor orelha do paciente, ou se caso você não pergunte, inicia pela orelha direita e você começa a avaliação, né? 1000 Hz, depois vai para 2, vai para 3000 Hz. Aí vamos supor que lá em 4000 Hz o paciente tem uma dúvida. Ele não tem certeza para identificar o som menor de percepção auditiva dele. Então, você usa o tom able para esse recurso, para auxiliar o paciente, para que ele consiga ter uma percepção melhor. E aí você vai lá e identifica que usou esse tom na frequência e na intensidade específica, ok? Quando, durante o teste da via aérea, observar-se uma diferença igual ou maior que 40 decibéis entre essas orelhas, é necessário utilizar um ruído mascarante que impeça a orelha boa de responder pela orelha pior. Se lembra que a gente já falou que quando existe uma assimetria, né, considerável entre uma orelha e outra, é importante você utilizar uma técnica chamada mascaramento. Então, é aqui que se aplica, é nessa situação aqui que se aplica esse uso do mascaramento, tá? Se existe entre uma orelha e outra, é claro, gente, que na mesma frequência que está sendo avaliada, ok? Vocês observarem uma diferença igual ou maior que 40 decibéis entre uma orelha e outra, você vai aplicar o uso do mascaramento. Essa diferença, queridos, se chama atenuação interaural. A diferença entre uma orelha e outra e a observância da melhor orelha acerca da pior é uma perda de energia de um lado para o outro. Quando você estimula, vamos dizer aqui que a minha orelha esquerda seja normal, tenha limiares auditivos dentro do padrão de normalidade, que está ali, né, entre até 25 decibéis, certo? Vamos colocar aqui 20. Na minha outra orelha, no caso na minha orelha esquerda, eu tenho intensidades elevadas, como de 70 decibéis. A minha orelha esquerda, desculpa, gente, eu tenho ouvido normal e na minha orelha direita eu tenho uma perda auditiva de intensidade ali por frequência de 70 decibéis, né? Uma perda moderada. 70 menos 20. Vamos lá fazer essa continha. 70 menos 20. Quanto é que é? Abri aqui a calculadora. 70 menos 20 decibéis. Nós vamos ter uma diferença, tá? Interaural de 50 decibéis de uma orelha para a outra. Significa dizer que 40 decibéis vai ultrapassar, no caso aí, ó, 50 decibéis passou de um lado para o outro.
E esse som, ele pode chegar, esses 50 decibéis pode chegar lá na orelha boa, na minha orelha esquerda. E essa orelha pode responder como sendo a orelha direita que está com uma alteração auditiva. Então, essa diferença, essa perda de energia de um lado para o outro, chama-se atenuação interaural, ok? Nesses casos, há necessidade de haver o quê? O uso do ruído mascarante, que é o mascaramento, tá? Outro cuidado que nós temos que ter na realização da audiometria tonal por via aérea. Nós já falamos sobre ela, o aparecimento de um entalhe audiométrico. Normalmente vai acontecer ali, ó, na orelha, na frequência de 6.000 Hz, que pode ser causado, ocasionado por um fenômeno que a gente vai chamar de onda estacionária, tá? Significa dizer que o som, quando ele entra no ouvido, na orelha média, por algum motivo, ali na segunda curva do conduto auditivo, ele pode ficar estacionado em determinada frequência, que normalmente é uma frequência aguda e é a frequência de 6.000 Hz. Isso faz o quê? Esse evento, ele produz uma perda de energia desse som que ficou estacionado ali naquela segunda curva do meato acústico externo, tá? Que está sendo apresentada à orelha e ela vai produzir uma falsa perda auditiva, ok? Então, vamos supor, nós temos ali, né, a frequência de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 Hz. O paciente ouviu ali em 10 decibéis, ok? Aí ele chega lá na frequência de 6.000 Hz, ele tem uma queda para 30, 40 decibéis. E na frequência seguinte, 8.000 Hz, ele volta para o padrão anterior das outras frequências, 10 decibéis. Então, esse entalhe, que a gente vai chamar de entalhe audiométrico, nessa frequência, pode estar relacionado com uma onda estacionária. E como é que nós vamos saber se de fato é uma onda estacionária ou é de fato uma perda auditiva? Nós precisamos recolocar o fone no ouvido do paciente. E aí a gente tira essa desoclusão, tá, do uso do fone, libera essa onda que está estacionária, essa frequência que está estacionária, essa intensidade que está estacionada lá, né, na segunda curva, e aí você coloca e reavalia. E aí a frequência de 6.000 volta para o seu padrão normal. Então, o que aconteceu anteriormente a ela foi uma onda estacionária. Se mesmo na recolocação do fone continua esse entalhe audiométrico na mesma frequência, então aí a gente pode sim considerar que aquele paciente ele possui uma perda auditiva nessa frequência específica.